análise dos principais acontecimentos que marcaram a semana a nível nacional e internacional. Esse programa estão convidados para esta atividade. Logo depois da análise política, nós teremos um almoço, tá certo? Com a presença do companheiro, um almoço de confraternização para os presentes. Nós estamos realizando essa atividade na casa de um companheiro lá no Lago Sul. O endereço vai circular daqui a pouco. Ali na banca nós temos já ali, o endereço já está disponível e estão todos convidados para este momento importante que marca a presença e a passagem do companheiro Rui Costa Pimenta, que é o presidente nacional do Partido da Causa Operária e editor também do jornal Causa Operária. Bom, o tema que será abordado hoje aqui, como não poderia deixar de ser, diz respeito ao momento da conjuntura que nós estamos vivenciando. E a temática a ser abordada aqui, a ser desenvolvida pelo companheiro Rui aqui, é as eleições de 2018 e um golpe de Estado. Uma abordagem que o companheiro vai fazer aqui para que a gente possa ter uma compreensão do que está acontecendo na conjuntura. Também está circulando uma lista de presença, tá certo? A gente pede aí que todos coloquem aí nome, telefone, e-mail, para que a gente possa ter aí registrado os dados de todos. Bom, sem maiores delongas, então eu vou passar aqui a palavra ao companheiro Rui Costa Pimenta para as suas considerações sobre a temática objeto aqui do nosso debate. Bom, boa noite. Eu queria começar a exposição. Então, vocês estão ouvindo aí no fundo? Tá ok? Queria começar a exposição fazendo uma análise da situação política nesse momento aqui que nós estamos atravessando, que é uma situação muito peculiar, né? Nós vemos aí que a situação econômica ela vem se deteriorando rapidamente, né? Nós estamos aqui atravessando novamente uma escalada na crise cambial. Os especuladores, de maneira muito evidente, estão travando uma verdadeira guerra contra a economia nacional, em função das eleições, tá? Através dos principais porta-vozes da especulação, como a Rede Globo, ficou absolutamente claro que a mensagem dos especuladores, que eles chamam, né, carinhosamente de o mercado, como se fosse uma entidade impessoal, é a seguinte: se os eleitores brasileiros, dito de um modo geral, não escolherem uma pessoa que seja do agrado dos especuladores, né, a situação brasileira pode se deteriorar completamente, né? O país está submetido a essa chantagem, é uma chantagem econômica de especuladores que são estrangeiros para controlar as eleições. Esses fatos, eles dão a gravidade da crise política que nós estamos atravessando. Nós temos outros fatos que são ainda mais significativos, né? Que nós temos que analisar aqui. O fato mais significativo de todos, o mais importante, é que, desde o golpe de 2016, a polarização política no país vem crescendo, né? E está agora nas eleições assumindo uma dimensão cada vez maior, em função da completa incapacidade dos golpistas de apresentar qualquer tipo de resultado que agrade a população. Eles lançaram um plano econômico de terra arrasada, a situação se deteriorou extraordinariamente, lançaram um plano de ataque duríssimo contra os trabalhadores, revogando a CLT praticamente, fazendo um ajuste fiscal que é
é inacreditável, né? Ninguém nunca viu um ajuste fiscal dessa magnitude, que também não deu certo, não conseguiu ser levado adiante. Tentaram fazer uma reforma da Previdência, que era um ataque muito duro contra os trabalhadores, também fracassaram. Mas todos esses atos, né, sem falar no atropelamento sistemático dos direitos democráticos da população, levaram a uma situação de polarização. Aqui eu queria fazer uma breve explicação, que é a seguinte: quando a gente vê na imprensa burguesa, a imprensa burguesa adotou o termo polarização, né, que é um termo muito usado na análise política da esquerda, na análise política marxista, e o que eles querem dizer com polarização é a polarização eleitoral. Quer dizer, de um lado há um crescimento da extrema-direita, que seria o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e do outro lado a candidatura do ex-presidente da República, Lula. Então, de um lado você tem a esquerda, do outro lado você tem a direita. Isso daí seria a polarização, porque o centro, né, não encontra maneiras de aglutinar as forças políticas, de aglutinar o eleitorado em torno das suas propostas, né? Nós entendemos o problema da polarização de uma maneira completamente diferente. A polarização, ela não é um fenômeno puramente eleitoral, nem majoritariamente ou principalmente eleitoral. A polarização é um fenômeno político geral, que faz parte da luta de classes e que tem como fundamento principal um deslocamento cada vez maior da população à esquerda, ou seja, contra o governo atual, contra o regime político da maneira como ele está funcionando, né, por motivos econômicos muito sérios e tudo mais. Essa polarização é expressa muito mais do que no terreno eleitoral, né, onde ela se expressa muito parcialmente ou de maneira deformada. Ela se expressa no fato de que o governo Temer, já há muito tempo, não tem respaldo nenhum dentro da sociedade. Se ele não tem respaldo nenhum, isso significa que houve um deslocamento da população, de um modo geral, contra o atual governo, contra a política do governo e contra os objetivos que esse governo representa, ou seja, contra o golpe de Estado, né? A burguesia, logicamente, deu corda nesse problema do Temer para ocultar o fato de que há um deslocamento à esquerda. Eles querem manter a aparência de que existe todo um setor da população que tem posições direitistas, né, que seria o setor que vota no Bolsonaro, e uma outra parte vota na esquerda. A polarização se resumiria a isso. Mas isso é falso, né? Existe uma insatisfação cada vez maior dentro da população e as pesquisas eleitorais mostram o crescimento da candidatura do Lula, mas essas pesquisas, pelo que elas valem, porque nós não podemos ter confiança nenhuma nessas pesquisas, elas expressam um deslocamento muito grande à esquerda, né? Se nós analisarmos cuidadosamente o que está acontecendo. Nós temos um governo que foi derrubado por um golpe de Estado. Nós temos a pessoa que lidera as pesquisas presa. Não pode nem falar em nome próprio junto à imprensa. A candidatura do Lula, a imprensa faz questão de divulgar amplamente esse fato, está sendo apresentada como uma candidatura que não vai ser reconhecida. E mesmo assim, a cada momento a candidatura cresce. Quer dizer, fica evidente por esses mecanismos, pesquisa eleitoral, etc. e tal, que nós temos um deslocamento muito poderoso à esquerda que se reflete de maneira muito parcial nessas pesquisas, né? Daí também a gravidade da crise, né? A situação política ela está dominada por essa polarização, que fundamentalmente é um movimento da população à esquerda, né? E não um crescimento da esquerda e da direita simultaneamente, porque a polarização política nunca é dessa natureza, é sempre um crescimento à esquerda. E, portanto,
fica óbvio, nesse momento aqui, o motivo de todo o esforço da burguesia de conjunto, do STF, do Congresso, dos juízes, do Sérgio Moro, etc. e tal, para inviabilizar a candidatura do Lula. Era perceptível já atrás, 2 anos atrás, já era perceptível que a situação não era muito favorável para os golpistas e que a presença de uma pessoa como o Lula no cenário eleitoral iria fazer transbordar a situação e se poderia perder o controle, totalmente. Por isso que nós estamos nessa crise, nessa indefinição total, nesse momento das eleições. Vocês imaginem, que nós estamos aqui hoje, já no final de agosto, as eleições são daqui praticamente 1 mês, e está tudo indefinido. Ninguém sabe o que vai acontecer, o TSE tem que julgar a candidatura do Lula, depois o PT pode recorrer ao STF, etc. e tal, ninguém sabe como a coisa vai se desenvolver. Quer dizer, é uma crise política extraordinária, e no centro da crise política está a figura do Lula, que expressa, canaliza, por todo o seu passado e tudo mais, toda uma tendência de deslocamento à esquerda. Bom, uma primeira coisa que nós temos que falar sobre essa tentativa de inviabilizar a candidatura do Lula é que ela também não é um fenômeno puramente eleitoral. Acreditar nisso seria tomar as coisas pela sua aparência mais imediata. O problema da burguesia é que ela precisa ter um controle sobre o povo brasileiro, de um modo geral, precisa controlar o Estado, e isso precisaria ser feito não simplesmente pela força, não simplesmente pela fraude legislativa, jurídica, mas teria que ser feito com alguma autoridade política, o que eles não estão conseguindo fazer. Então, nós temos que entender que a burguesia vai desenvolver os seus esforços de uma maneira muito mais acentuada para eliminar a esquerda da vida política, que é uma coisa que muita gente simplesmente está ignorando nesse momento. Seria importante a gente recapitular por um momento aqui o que aconteceu no golpe de Estado, e comparar o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu em outros países da América Latina. A burguesia organizou, em primeiro lugar, um golpe, digamos assim, eleitoral. Fez uma intensa campanha brandindo o problema da corrupção contra o PT, desenvolveu essa campanha com o objetivo de derrotar o PT eleitoralmente, como foi feito, por exemplo, na Argentina. Se a direita e a burguesia golpista tivessem conseguido vencer as eleições, eles teriam uma posição mais tranquila hoje do que eles têm. Porque, finalmente, o que é essencialmente um golpe de Estado, o que seria essencialmente um golpe de Estado, apareceria disfarçado pela legitimação popular do golpe de Estado pelas eleições. Eles não conseguiram fazer isso e a crise foi se aprofundando. A prisão do Lula, ao invés de acalmar a situação, de controlar a situação, serviu para acentuar as contradições da situação política. Então, o nosso prognóstico sobre esse problema seria que a ofensiva da burguesia golpista, ela deve continuar, logicamente que procurando considerar as particularidades da situação política, do desenvolvimento político, mas a burguesia não tem condições de governar nessa situação que nós estamos vendo hoje. Vocês imaginem, por exemplo, uma eleição onde, um cenário eleitoral onde o Lula não participasse das eleições e a maioria dos eleitores dele votasse nulo ou se abstivesse na eleição. Quer dizer,
o governo eleito não teria legitimidade nenhuma. De um modo geral, a gente pode fazer o prognóstico de que qualquer governo que seja eleito nessa eleição vai ter muito pouca legitimidade e muito pouca sustentação política. Apesar de ter maioria no Congresso, apesar de ter o controle das principais instituições políticas do país, ele tende a não ter sustentação política muito séria, porque justamente o grande problema da burguesia não são as formalidades, mas é o descontentamento popular. Quer dizer, o centro da crise é o descontentamento popular e não a formalidade. Será que a burguesia, será que o Lula foi preso injustamente, foi preso justamente? A opinião da população em geral a respeito disso vai depender muito, né, do nível de insatisfação da população com o conjunto da situação. Se o desemprego continuar aumentando, se a crise continuar se desenvolvendo, logicamente que o governo vai ter sustentação nenhuma. A burguesia, em primeiro lugar, precisaria resolver o problema da economia, o que parece ser uma coisa um tanto quanto distante. E a gente tem aqui também, até certo ponto, um círculo vicioso. Porque, para resolver o problema da economia, a burguesia precisa estabelecer um controle normal do Estado e colocar ali uma pessoa que esteja disposta a levar adiante uma política muito dura contra a população. Né? Um ajuste que seria muito mais duro do que o Temer fez até agora. Para isso, o governo precisaria ter uma força política grande. Ou pegar a população totalmente desprevenida, que, como a gente sabe, não é o caso, porque o país já está polarizado nesse momento. Precisaria intervir algum evento mais ou menos catastrófico que levasse a que a população aceitasse a contragosto essa política de terra arrasada que eles estão planejando. Então, eles precisam de autoridade para levar adiante uma política muito dura. E eles precisariam resolver o problema político para conseguir essa autoridade. Isso aí mostra como é complicada a situação do ponto de vista geral. Nós sabemos que um dos problemas centrais do golpe é justamente o problema de dar essa legitimação a um governo que esteja disposto a fazer um duro ataque contra a população, a serviço dos especuladores internacionais, dos banqueiros, do imperialismo e tudo mais. E justamente esse problema da legitimação, que seria dada a princípio através das eleições, está completamente colocado em xeque. Isso daí fica expresso muito claramente pelo crescimento da candidatura de uma pessoa que está fora da eleição e está na cadeia. Então, isso daí define muito o panorama político geral. Significa o quê? Significa que, da mesma forma que aconteceu na eleição, se a burguesia não conseguir resolver o problema através da eleição, vai ter que resolver o problema através de outros meios. Como eles pensavam que seria possível, que seria bastante viável derrotar, né, a candidatura do PT nas eleições e assumir o controle do governo pacificamente, sem problemas e tudo mais, e isso fracassou, é seguro que, se nas eleições as coisas não saírem conforme o planejado, eles vão fazer uso de outros recursos. Esse é um dado bastante importante, né, da situação eleitoral, porque esse raciocínio, esse problema-chave, ele deve definir a perspectiva política, a política a ser levada no momento atual. Só para exemplificar como esse pensamento está nos planos gerais da burguesia, nós temos duas pessoas de primeiro plano da direita que deram declarações muito parecidas, mostrando que, se a eleição não resolver o problema terá que ser resolvido de outra maneira. Primeiro foi
algum tempo atrás, o ex-ministro da ditadura, Delfim Neto, que falou que se qualquer um dos candidatos que estão aí forem eleitos, vai haver um novo golpe de Estado para derrubar esse candidato. Isso aí foi escrito na Folha de São Paulo. E mais recentemente, né, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é um homem do imperialismo internacional, falou que o próximo governo será um governo provisório. Quer dizer, já... Isso logicamente não é que seja uma coisa definida, mas é um recado político para o conjunto da burguesia. Né? O que eles estão dizendo? Veja, em última instância, se nós não conseguimos resolver o problema eleitoral, vamos resolver o problema de outra maneira. Vamos nos preparar, né? Estejamos preparados para resolver o problema de outra forma. Tanto um, né, como o outro estão falando a mesma coisa, mandando o mesmo recado. Logicamente que a burguesia tem muitos recursos para, inclusive, ganhar as eleições. Né? Nesse momento a gente vê aí a candidatura que seria preferencial do conjunto da burguesia, do chamado mercado, quer dizer, dos especuladores internacionais, que é a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, patinando ali numa situação que parece desesperadora. Mas agora começa a propaganda eleitoral, né? Nós temos que lembrar que o período de propaganda eleitoral é um período extremamente curto, quer dizer, vai ser uma blitzkrieg da imprensa em cima da população, significa que é mais fácil de manipular. Né? Se você tiver que manipular um grande contingente de pessoas, é muito mais fácil manipular se o tempo de manipulação for curto. Então você faz a jogada intensamente ali, antes que as pessoas percebam o que está acontecendo, já eles encaminharam a situação num determinado sentido. Daí, é por isso que a eleição brasileira ela já é toda estruturada para a manipulação. Né? Vocês imaginem como é ridículo o fato de que você tenha uma campanha eleitoral de 45 dias. Isso é uma peculiaridade do Brasil, é uma campanha eleitoral típica de uma ditadura, é uma não campanha eleitoral. Segundo lugar, é uma campanha eleitoral onde os partidos, não sei se vocês perceberam, praticamente não podem fazer campanha eleitoral. Já faz um tempo que é assim, não é só essa. A burguesia vem preparando essa situação há muito tempo. As pessoas mais velhas que estão aqui devem se lembrar que em tempos, né, passados, a campanha eleitoral, você via um monte de cartazes pela rua, faixas, etc. E tal. Agora, você anda por qualquer cidade do Brasil, aí você nem praticamente vê nenhum indício de que nós estamos numa campanha eleitoral. A campanha de rua foi sendo paulatinamente, gradativamente proibida de fato, com instruções, legislação do TSE, etc. e tal, que é para evitar, né, como disse a procuradora, sabe a procuradora norte-americana brasileira, Raquel Dodge, que se politize a campanha eleitoral. Né? É uma besteira falar assim, mas ela está falando a realidade. A ideia da burguesia para controlar as eleições é justamente despolitizar ao máximo a campanha eleitoral. Vocês imaginem, por exemplo, se a candidatura do Lula, que está com praticamente 40% nas pesquisas, pudesse ser apresentada na rua, com todo o material de propaganda que você pudesse colocar, cartazes, pichações de muros, etc. e tal, o país estaria, nessa altura do campeonato, numa crise total, numa polarização muito maior do que está hoje. As pessoas pichando palavra de ordem e tal. No entanto, eles inventaram a campanha eleitoral gelada, que é para impedir. Nessas condições, eles pensam em lançar a candidatura do Alckmin, usar o tempo do Alckmin na televisão, que é o maior de todos, né? Roubar uma parte do eleitorado do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu estava lendo o jornal Globo agora há pouco, e alguém fala assim, o Alckmin vai ter o maior tempo na televisão e o Bolsonaro vai ficar nas redes sociais.
porque eles também reduziram o tempo de televisão de todos os partidos, né? Por um partido como o nosso aqui vai ter, em média, 8 segundos na televisão. Então vocês imaginem a campanha do PSDB com 5 minutos, a do PT com 1 minuto e pouco, o resto do pessoal com 8 segundos, vocês imaginam como vai ser essa campanha eleitoral. E tudo isso no espaço de praticamente 30 dias. Aí, o horário na televisão é apenas uma parte do problema, porque você tem aí a Rede Globo, Rede Bandeirantes, etc. e tal, os jornais, num dado momento eles vão começar a apresentar notícias que mostram que, né, se todo mundo não votar no Alckmin, o Brasil vai acabar catastroficamente, e logicamente que esse tipo de manipulação pode muito bem surtir o efeito desejado. Pessoal, eu vejo muita gente falando, nossa, a candidatura do Lula, o Alckmin está lá embaixo e tal, mas eles não estão contando com todos os recursos que as pessoas vão colocar em jogo, né, nesse curtíssimo período eleitoral. Eles têm um planejamento para isso daí. Né? Isso daí já está sendo feito de maneira mais ou menos discreta, e a gente pode ver na perseguição que começou as redes sociais ligadas à extrema-direita, ao Bolsonaro. Várias delas foram tiradas de circulação, inclusive com aplauso, né, entusiástico de elementos de esquerda. Porque é lógico, um bom truque é o seguinte, em vez de você pegar uma pessoa benquista, simpática e tudo mais, para Cristo, você arruma um vilão. E aí você faz com que a plateia, né, a hora que o vilão apanha, leva a paulada na cabeça, cortam os direitos dele, tudo, o que fizerem com ele, como ele é muito mal visto, vai ser agradável para a plateia. Mas também, na sequência, eu até já ouvi alguma coisa, vão também cortar os sites do PT. Né? Logicamente. O melhor é começar com o Bolsonaro e partir para o PT, e não o contrário. Então, quer dizer, tem todo um esquema político armado para controlar as eleições. E se eles não conseguirem controlar as eleições adequadamente, porque o mundo não é perfeito, nem mesmo, né, para as pessoas mais ricas do mundo, eles vão para o plano B. Né? O plano B é resolver o problema por fora da eleição. Eu acho que é importante colocar isso aqui para colocar as pessoas em guarda, né, contra um otimismo excessivo diante da situação que eu tenho visto em muitos lugares. Né? Muita gente de esquerda que se manifesta por aí, com quem eu conversei também, acha que a situação é extremamente favorável para a esquerda. Ela é favorável, na realidade. Mas a eleição não reflete a vontade popular. A eleição reflete a capacidade de manipulação das pessoas que realmente controlam o Estado, controlam a política nacional. Então nós temos que ter bastante sangue frio para ver isso daí. Qual que é para as pessoas, né, que estão lutando contra o golpe e que estão concentradas aí no problema Lula, quer dizer, na libertação do Lula, que ele seja candidato, porque esses problemas são, evidentemente, obviamente, né, a contradição política mais aguda que nós temos nesse momento, né, por onde passa a situação política, qual deve ser a política a ser adotada? Né? Nós temos um problema aqui que é importante alertar a todas as pessoas, que é o seguinte: a candidatura do Lula, ela está ameaçada por vários setores, né? Quem tem acompanhado a situação política tem visto isso. Nós tivemos a onda Ciro Gomes, né? Vamos deixar o Lula, joga o Lula fora. Nós temos aqui um substituto ideal, que é o Ciro Gomes, né? Recém-transformado, não sei nem como, nem sei por que o pessoal leva a sério isso daí, é uma pessoa de esquerda. Sendo que ele é um oligarca lá do Ceará, um homem do PSDB, uma figura de direita. Bom, aparentemente, né,
Nós denunciamos isso, mas felizmente parece que todo um setor do PT, em particular o próprio Lula, concordava totalmente com a gente nesse ponto, né? E a candidatura do Ciro Gomes foi deixada de lado e tem se esvaziado, como é natural, porque ela dependia muito de conseguir canalizar os votos do Lula para uma candidatura de direita. Quem não achava que a candidatura era de direita, né, ao ver a configuração das alianças eleitorais do Ciro Gomes e tudo, já tem claro que se trata de uma candidatura de direita. Na verdade, a gente pode dizer que, com a presença da Cátia Abreu na vice-presidência e do Ronaldo Caiado, candidato ao governo de Goiás, que é a candidatura do latifúndio, um dos setores mais retrógrados da política nacional. Então, o primeiro problema foi esse, né? Havia muita gente fazendo campanha no sentido de descartar a candidatura do Lula e colocar a candidatura do Ciro Gomes no lugar. Outras candidaturas não apareciam como sendo viáveis. Vamos deixar o pessoal, porque se todo mundo olhar para eles aqui, é complicado. Deixa eles pregarem o cartaz aí. Nós temos que entender uma coisa, que um dos principais problemas para a candidatura do Lula é que há todo um setor do PT que não é favorável à candidatura do Lula. Isso aí tem que ser dito porque o pessoal tem que entender o que está acontecendo na situação política. Por que esse setor não é favorável à candidatura do Lula? Recentemente eu vi uma entrevista do Ciro Gomes, onde perguntaram para ele se ele queria que o Lula fosse candidato, se ele defendia que o Lula fosse candidato. Então ele falou o seguinte: não, eu não quero que o Lula seja candidato, Ciro Gomes. Falou, eu acho que a candidatura do Lula prejudica o Brasil. Por quê? Porque a candidatura do Lula leva o Brasil à polarização, ao enfrentamento, à luta de um setor do país contra outro setor do país. Quer dizer, traduzindo numa linguagem mais normal, a candidatura a Lula estimula a luta de classes. É por isso que todo um setor é contra. A burguesia não vamos nem falar, porque a burguesia tem usado todos os recursos, os mais aberrantes possíveis, para impedir que o Lula seja solto, que ele seja candidato e tudo mais, quando, na realidade, tudo isso seria direito líquido e certo dele. Mas tem um setor, né, do próprio PT que comunga com esse tipo de posição. Eles preferem ver qualquer outra pessoa do que o Lula como candidato. Porque, vejam bem, esse setor está fazendo uma pressão agora para que o Lula seja substituído, né, num dado momento, quando a candidatura dele for... Quando chegar o prazo final de substituição de candidatos, que existe na legislação eleitoral, um prazo, né, se não me engano é 17 de setembro, que é o prazo final para você trocar candidatos. Por exemplo, se a gente quiser trocar a candidatura do companheiro Renan aqui, sei lá, pelo companheiro Danilo, tem que se fazer isso até 17 de setembro. Dia 18 já não dá mais, o que estiver aí está. Né? Se alguém quiser conspirar contra o Renan, tem que se apressar, que não tem muito tempo. Então, o que acontece? O vice existe para conspirar contra o titular. É uma das leis da política. Né? Então, o que acontece? Há uma pressão para que a candidatura do Lula seja abandonada, né, em função da legalidade. Quando colocaram a candidatura do Ciro Gomes e tudo, até parecia que tinha uma certa razão, mas qual que seria o sentido agora? Agora está sendo apresentado assim, que se o Lula desistir da eleição, não levar adiante os recursos e tudo mais, para não ser impugnado como candidato, ou até como presidente eleito, por exemplo, se ele ganhasse a eleição, seria mais favorável e se poderia ganhar a eleição com o atual vice do Lula, que é o Fernando Haddad. Né? Pessoalmente, né, eu e o PCO, nós achamos que isso aí seria um grave erro político, fazer isso. Nós achamos que
não adianta você se conformar àquilo que os golpistas estão impondo à população, mas que aquilo que os golpistas querem deve ser desafiado pela população. Senão nós vamos terminar como aconteceu com todo um setor da esquerda e com a população, que é pior ainda, de vários países onde as pessoas ou nem registraram que houve golpe de Estado, né, ou resolveram se adaptar completamente ao golpe de Estado. E a situação continua nesses países se deteriorando. Por exemplo, na Argentina, ninguém fala que houve um golpe de Estado, porque a gente precisa seguir as formalidades. Como o governo foi eleito, segundo determinadas pessoas que eu ouvi, mas é uma afirmação ridícula, democraticamente, ele é um governo legítimo. Não é assim. Governos eleitos pode ser o princípio de um golpe de Estado também. Depende do que o governo vai fazer. Depende do conjunto das características da situação política. Vamos ver um caso que é bem marcante na América Latina recente. Equador. No Equador, né, para cúmulo da situação, o partido do Rafael Correa escolheu um dos líderes do partido, Lenin Moreno, para ser candidato a presidente. Então, o Rafael Correa fez campanha, saiu à rua. O Lenin Moreno falou que o governo do Rafael Correa era a coisa mais maravilhosa que jamais havia existido no mundo e foi eleito. No dia seguinte que ele foi eleito, ele começou a destruir o próprio partido, o ex-presidente da República, fez um processo judicial fajuto igual a esses do Sérgio Moro, colocou o vice-presidente da República na cadeia e começou a fazer o que está acontecendo hoje no Brasil. O próprio Rafael Correa está aí com um mandado de prisão. Então, quer dizer, ele está acho que na Bélgica, né? Quer dizer, não é porque a pessoa foi eleita que o processo político que nós temos não seja um golpe de Estado. Né? É uma completa ingenuidade, é uma inversão dos acontecimentos. O que nós temos na realidade aqui é toda uma política de golpe de Estado. A eleição em si não resolve nada. Você, por exemplo, tirar o Lula da eleição, nesse caso aqui, vai ser se conformar a essa política de golpe de Estado. Como aconteceu no Equador. Agora, vocês vejam só, no Equador a situação é muito pior do que no Brasil. Eu tive um debate com deputados do Equador e o pessoal não sabe nem por onde continuar o negócio. Eles nem entenderam o que aconteceu. Eles não sabem como é que o candidato presidencial deles passou totalmente para o lado da direita. Eles perderam o controle do partido, foram colocados na ilegalidade, o sistema político foi reformulado, né? Eles ficaram de fora, não conseguiram legalizar um partido até agora, tem esse detalhe também. Quer dizer, eles foram marginalizados do processo político completamente e até agora não entenderam o que aconteceu. Então, é da maior importância que a gente entenda o que está acontecendo para não acabar numa situação como essa. Né? Porque isso aí cria muitas dificuldades adicionais para a luta contra a direita, contra o golpe de Estado, contra a política de terra arrasada, contra a entrega do país, contra a destruição de todos os direitos dos trabalhadores. Né? A candidatura do Lula expressa, né? Isso aqui já é um fato objetivo, nós já falamos várias vezes, como uma tendência política, como uma possibilidade política, mas nesse momento já é fato. A candidatura do Lula expressa a luta contra o golpe de Estado. Inclusive, independentemente do que o próprio Lula acha da candidatura dele, é um fato objetivo da situação política. Muitas pessoas, né, 40% do eleitorado, está se agrupando em torno dele por quê?
né? Porque eles estão encontrando na candidatura Lula uma maneira de reagir ao golpe de Estado. É uma concentração de forças, é um agrupamento, é uma centralização de um sentimento, né, de revolta, de insatisfação da população que assumiu uma determinada forma política. Então há uma pressão muito grande para que essa forma política seja desarticulada, em nome de que, se colocar um outro candidato, esse outro candidato vai ganhar as eleições. Então, ganhou as eleições, tudo estaria resolvido. O golpe desapareceria, né? o STF ficaria democrático, o Sérgio Moro vai entrar para a Liga dos Direitos Humanos e tudo mais. Não, isso aí simplesmente não vai acontecer. Né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que, para o próprio Lula ganhar as eleições, é difícil. Vamos supor que soltassem ele e tudo. Lógico que ele tem voto suficiente para ganhar a eleição, mas uma coisa é ter voto, outra coisa é ganhar a eleição. A eleição é um processo que é controlado por cima, não pelo voto popular. Seria ingenuidade pensar isso daí. Segundo, se ele conseguisse superar todos os obstáculos, né, no momento em que a burguesia já deu o golpe, porque quando a Dilma foi eleita, eles ainda não tinham dado o golpe. Eles estavam procurando resolver o problema deles pela via eleitoral. Mas depois que a Dilma foi eleita, deram o golpe. Assumiram o controle de todas as instituições, botaram a cabeça para fora. O exército já saiu às ruas, ameaçou gente e tal. Então, acreditar que tudo vai se resolver com a extrema facilidade nesse marco é de uma ingenuidade extraordinária. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, não tenho bola de cristal nem nada. Mas nós temos que colocar os fatores objetivos que determinam a situação política para analisar quais são as probabilidades. Qual é a probabilidade de que ou o próprio Lula, ou, vamos supor, o Fernando Haddad ganhe a eleição e governe o país tranquilamente pelos próximos 4 anos? É mínima. Então, se você tem a candidatura do Lula, que é um fator de unificação de toda essa tendência à rebelião popular contra o golpe, isso deve ser mantido. É por isso que nós temos defendido a manutenção. Se o Lula for impugnado depois, isso não vai enfraquecer a luta popular. Pelo contrário. Né? Vamos imaginar que o Lula... Vamos imaginar 2 cenários possíveis em que o Lula continue com a candidatura dele. Cenário número 1. Ele continua e o pessoal dá um jeito de que ele não apareça na urna. Basta pensar na situação para a gente ver. É um desastre político total, que a burguesia quer evitar. Porque o governo que saísse dessa eleição ia ser o governo daqueles que perderam a eleição. Né? Um governo totalmente desacreditado. Isso numa situação de crise econômica total, numa situação em que a revolta da população cresce sistematicamente. Bom, vamos pensar num outro cenário que é ainda pior ainda, que é o seguinte. Lula vai para a eleição, é votado, e depois o STF se reúne lá e fala que ele não pode ser presidente da República. A burguesia sabe que essas 2 possibilidades são extremamente críticas. Elas podem, inclusive, levar, né, não a uma tendência, a um sentimento de revolta, mas a uma revolta concreta da população. Eles sabem disso. Por isso eles estão querendo resolver o problema antes da eleição, o que também não vai ser muito bom. Porque o Lula vai ficar de fora, vai entrar o Haddad, uma parte do pessoal não vota no Haddad, uma parte votaria no Haddad, mas também não vai ficar satisfeito, né, porque, no fundo, ele está sendo fraudado, ele quer votar no Lula. Por que votar no Haddad seria a solução dos problemas? Então, nós temos uma situação extremamente crítica. No entanto, diante dessa situação, a nossa opinião é que, quanto mais longe for levada a candidatura do Lula, forçando a direita e a burguesia
a atropelar ainda mais o processo democrático, a pisotear os direitos democráticos da população, mais debilitada vai ficar toda a operação golpista que tem sido levada adiante até agora. É um cálculo político concreto, né? Por isso nós defendemos, logicamente que a decisão cabe ao PT, principalmente ao próprio Lula, mas nós defendemos que a candidatura do Lula seja levada até onde for possível levar, mesmo que depois ela seja impugnada. Quanto mais tempo essa candidatura for levada adiante, maior vai ser a revolta popular contra o golpe. A acomodação ao golpe, em todas as experiências que nós conhecemos, recentes, próximas, não são coisas distantes no tempo. Aconteceram agora, há pouco tempo. Se mostraram desastrosas. Tá? Nós também vimos aí que a tendência da burguesia é se inclinar cada vez mais para a direita na América Latina. O golpismo está em franco ascenso. Bom, tanto que a gente pode ver, não dá para discutir aqui hoje, mas só para citar como exemplo que um dos governos que está para cair, né, no continente americano é o governo próprio dos Estados Unidos. E quem está dando o golpe no Trump são as mesmas pessoas que deram o golpe no Brasil. Temos que lembrar isso aí sempre. Né? Se eles derrubam o governo norte-americano, por que é que eles iriam aceitar, né, o resultado das urnas no Brasil? É uma coisa bastante fantasiosa nesse sentido. As pessoas que estão fazendo isso têm poder para fazer isso daí. E vão levar adiante. Né? A situação internacional é uma situação de grande deterioração política. Há uma crise política cada vez maior em todos os países imperialistas. Né? E mais, a burguesia não está preocupada, né? Isso aqui deveria inspirar uma reflexão da nossa parte, com as consequências daquilo que eles estão fazendo para a economia. Por exemplo, a resposta do Trump ao esforço bastante claro de derrubar ele, falou: o mercado não vai aceitar, a crise vai se aprofundar. Vamos dar uma olhada para ver se o pessoal está preocupado com isso. Eles não estão preocupados com isso por quê? Porque a situação tende a se deteriorar de qualquer maneira. E no meio de uma crise econômica, qual que é a lei fundamental do capitalismo? Defender os seus interesses. Se o país passa fome, mas os bancos estão ganhando dinheiro, isso é que importa. E na situação crítica que nós estamos vivendo, a própria situação inspira esse tipo de aventura política que nós estamos vendo em todos os lugares. Alguém pode falar, isso vai acabar mal. É bem provável que isso aí leve a uma crise cada vez maior. Mas e daí? A pessoa precisa defender o seu... Nenhum banqueiro vai entregar de mão beijada o controle da economia de todos os estados americanos porque a situação está piorando. Eles têm que manter o controle da situação. Bom, para não me alongar mais, eu queria fazer só uma consideração, aproveitar essa análise, né, para fazer uma consideração sobre a campanha do PCO. Nós fizemos uma conferência nacional no fim de semana passado, e a nossa consideração, que está de acordo com essa análise que foi feita aqui, é que nós devemos colocar como centro da nossa campanha eleitoral o problema da candidatura do Lula e da liberdade do Lula. Quer dizer, a contradição, que é uma ferida exposta do golpe de Estado, e que nós temos que bater nessa questão. Nesse sentido, né, nós estamos lançando candidatos em vários estados do país, nós estamos atravessando ainda a fase da gincana do TSE, né? O TSE, ele praticamente impede você de fazer qualquer coisa. Então, só para inscrever um candidato já é uma tortura. Mas, enfim, suponho que a maioria dos candidatos acabará ultrapassando a gincana, pelo menos a minha expectativa. Então, eu queria aproveitar e convidar todas as pessoas,
mesmo aquelas pessoas que votam no PT ou em outros partidos, a fazer conosco a campanha em favor da candidatura do Lula, pela liberdade do Lula, sob a palavra de ordem de que a eleição sem o Lula é uma fraude. Porque isso daí, na nossa opinião, é o centro da situação política. Muito obrigado, companheiros. A hora está meio adiantada, mas nós vamos aqui cumprir aqui o rito normal de abrir aqui inscrições para perguntas e considerações, tá certo? A gente solicita que as pessoas que quiserem fazer uso da palavra venham aqui para manifestar a sua consideração aqui no microfone, porque é um evento que está sendo gravado, portanto precisa ser aqui transmitido ao vivo. Já é o avançado da hora, já está na gravação, Então eu queria ver aqui com o companheiro Renan, que vai colher aqui as inscrições. O companheiro Renan aqui vai colher as inscrições e a gente tá início aqui. O microfone está aberto para o primeiro. João Batista. Companheiro João Batista, dirigente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais aqui no Distrito Federal. Boa noite, companheirada. Eu quero parabenizar o Partido da Classe Operária, que teve a missão honrosa, a coragem de estar levando avante essa campanha Lula livre, de forma obstinada, corajosa, assim como o nosso sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, o qual eu faço parte, junto com um companheiro aqui, da nossa Secretaria Intersindical e Parlamentar. Portanto, eu quero deixar claro que o pessoal da causa operária tem a marca da coragem, da ousadia, né? Assim como o nosso sindicato realmente irmanado nessa mesma missão. Eu quero dizer, companheirada, que eu não vejo com tanto pessimismo a questão realmente política, que nós estamos na iminência de chegar ao final. Vamos colocar o pé no chão, companheirada. Nós estamos enfrentando o monstro Leviatã, que é o sistema, que é o Estado, no linguajar político. Portanto, lamentavelmente, eu quero dizer que o companheiro Lula, eles não vão deixar que ele leve avante a sua candidatura, porque Lula é uma ameaça para a elite e para o capital também internacional, certo? Portanto, não vão deixar. E dia 15 e 17 de setembro será lançado o candidato Haddad. Por enquanto a situação dele está um pouco capenga, mas quando iniciar o horário eleitoral, dia 31 de agosto, três coisas ocorrerão na minha concepção, que eu acompanho muito, eu leio bastante, né, essa situação política, todos os dias. Começou o horário eleitoral, com menos de uma semana, já começamos a ver a derrocada de Bolsonaro, porque ele tem 8 segundos de televisão. Apesar das redes sociais, por mais devastadoras que seja, não chega a competir com a grande mídia. Ele vai despencar, começa a desaparecer, não vai ter condição de ir para o segundo turno. Marília está numa situação realmente também muito segura, mas infelizmente também tem 8 segundos de televisão. O segundo tem 38 segundos. Portanto, corre o risco do grande embate. O candidato do Partido dos Trabalhadores, eu acredito que vai para o segundo turno.
futuro e deve enfrentar o Alckmin. O Alckmin será alavancado, porque tem um maior número de tempo de eleição, recurso, estrutura. Então, pode ocorrer os dois embates. Né? Então, isso ocorrendo, certamente a gente ganha as eleições. Eu não tenho a menor dúvida. E nós, servidores federais, temos um motivo para torcer para que o candidato do Partido dos Trabalhadores venha comandar uma consideração, porque é o único capaz de revogar a famigerada Emenda Constitucional 95. Que, por ela, realmente a situação é traumática para o servidor público federal. Portanto, a gente tem que ser prático, tem que ter claro, né, que é o único capaz de fazer isso. Os demais, nós não temos garantia absolutamente nenhuma. Portanto, eu creio que nós estamos caminhando nessa situação, a gente está com toda a possibilidade de levar a vitória, mas é evidente que pode surgir uma surpresa. A surpresa poderá ocorrer da Marina se sustentar e aí ela, em vez de o Alckmin subir, ela ir para o segundo turno, né? E a gente enfrentá-la no segundo turno. Portanto, é uma disputa realmente difícil, né? É problemático, mas eu não creio que Bolsonaro vá para o segundo turno. Então, essa é a consideração que eu tinha a colocar nesse momento, na minha visão, na minha ótica. Obrigado, companheiro João Batista. A gente vai ver se tem mais aqui duas colocações e na terceira a gente passa aqui para o companheiro fazer a consideração dele, se houver alguma pergunta que julgue ser relevante para ser respondida ou alguma consideração. Bloco de 3 responde, depois a gente volta para um bloco de mais 3 e talvez um bloco de mais 3. Pode ser assim? Acho que pode ser só 2. Dois? Tá, então vamos de 2, então. Mais alguma inscrição? Gilson. Boa noite, pessoal. Uma curiosidade que estava transmitindo, né? Aí o rapaz falou o seguinte, que se o Rui fosse o vice do Lula, eles já tinham tirado o Lula rapidinho da cadeia. Esse é um negócio mais complicado, né? Realmente pode ser. A minha pergunta diz respeito às eleições proporcionais. Assim, em geral, a eleição, as majoritárias são mais politizadas, mais nacionais, os temas são maiores, assim, mais gerais. Só que a gente viu o papel do parlamento nesse último período, no anterior não foi muito diferente. Então eu queria saber a sua opinião, qual é o papel agora que essas eleições proporcionais desempenham nesse momento? Porque tem um segmento dizendo que a gente deveria centrar fogo e energia nas eleições proporcionais, porque mesmo que o Lula seja eleito, ele teria que ter gente para governar no parlamento. Acho que eu podia fazer da fila aqui, né? Que eu vou falar e... Mais um? Essa aí vermelha aqui, depois ali, você responde. 3. Isso. 3. Vai falar? Vai emendar então? Não, São 3, você pode ser. não. Aí depois vai fazer. É só pedir uma reflexão do presidente sobre como enfrentar, ter uma resistência melhor popular, como o senhor, acho que a parte mais importante do seu discurso foi a questão do suporte da população, dos eleitores ao eventual governo de esquerda que volte ao poder. Eu me recordo que há 16 anos atrás eu estive no encontro com o presidente Lula em Itaguatinga e ele tinha poucos meses que acontecera o golpe na Venezuela e o Chávez conseguiu voltar ao poder porque tinha o respaldo da população. Por mais que tenham mudado o modus operandi da CIA, eu acho que a gente precisa de mais conscientização da população e de um respaldo popular. A gente pode recordar mais recente aí a Turquia também. E eu queria ver uma reflexão do senhor, como conseguir essa conscientização para que a gente não fique tão à mercê dos interesses internacionais.
relação à colocação do companheiro, a primeira colocação, eu gostaria de ter tanto otimismo assim sobre a situação, mas eu acho que nós temos que ter uma reflexão um pouco mais ponderada sobre isso, né? Queria acrescentar alguns dados aqui para uma reflexão mais aprofundada, né? Primeiramente, o seguinte, ó, a eleição do PT, na primeira vez, em 2002, que abriu caminho para as eleições posteriores, ela se deu num quadro político internacional e nacional muito peculiar, né? Que é comum a todos os governos nacionalistas que existiram na América Latina e agora quase não existe mais nenhum deles. Que é o fato de que a população se revoltou concretamente contra a política neoliberal que foi levada por vários governos parecidos com o governo FHC no Brasil. E que, mais ainda, essa política neoliberal, ela fracassou. Porque no Brasil, o segundo mandato do FHC foi um fracasso total. No primeiro ele tinha bastante apoio da burguesia, tudo, mas o segundo, ele terminou o mandato capengando, tá? Quer dizer, se nós tivermos kirchnerismo na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, Rafael Correa no Equador e etc., é porque o terreno foi aberto, né, o caminho foi aberto, melhor dizendo, por uma revolta popular muito grande em escala continental. Não é nenhum tipo de milagre eleitoral nem de preferência popular. O Lula tinha maior preferência popular em 89. A burguesia manipulou as eleições, provavelmente deve ter havido fraude. Muita gente no Brasil nem considera isso, que as eleições elas tenham sido sistematicamente fraudadas, né? O pessoal não considera isso daí. E aí esses governos chegaram ao poder. Teve o Argentinaço, na Argentina, que levou os Kirchner ao poder. O grupo Kirchner era um grupo minoritário na política argentina. Eles receberam o poder porque a situação do país ficou insustentável. O governo neoliberal de la Rúa foi derrubado nas ruas. Na Bolívia, houve uma insurreição popular no sentido literal da palavra, no altiplano boliviano, que se enfrentou com o exército. O então presidente da Bolívia ligou para os departamentos de Estado norte-americano e pediu ajuda das Forças Armadas norte-americanas para conter o povo. E os norte-americanos falaram, ó, te vira aí porque não dá para intervir nessa situação. O Evo Morales está aí até agora. Não é nenhum carisma eleitoral que levou esses governos ao poder. Foi o povo, foi a rebelião do povo que levou à crise desses regimes neoliberais, né? Bom, nesse momento, isso é o primeiro dado para a reflexão. Nós estamos vivendo um momento inverso. Os governos nacionalistas estão sendo todos derrubados. E não só derrubados. Depois de derrubados, eles são massacrados pelo governo que entra. Cristina Kirchner e vários dirigentes da esquerda peronista estão sendo processados. A Cristina Kirchner só não está na cadeia como Lula, porque na Argentina os juízes, por um motivo que a gente precisaria analisar lá, né, não decidiram suspender as prerrogativas dos parlamentares, né? Aqui no Brasil, o PSOL, uma parte da esquerda pequeno-burguesa, quer acabar com as prerrogativas dos parlamentares, a imunidade parlamentar. No Brasil já praticamente acabou, o que mostra que o país é quase uma ditadura já. Mas lá não acabou. Então, tentaram prender a mulher, num ato claro de perseguição política. Ela só não foi presa porque ela tem imunidade parlamentar. Ela é senadora da Argentina. Quer dizer, a situação está cada vez pior em todos os países onde a esquerda foi derrubada. Então, temos que levar em consideração isso daí para esse otimismo todo. Eu sei que na época da eleição é melhor ter otimismo e tudo mais, falar que vai ganhar, porque o pessoal, né, fica mais animado. Mas aqui, entre nós e o público que
que nos assiste é bem mais crítico do que isso, não vai ficar num otimismo qualquer de tipo eleitoral. Esse é um primeiro dado. Segundo dado, quem está derrubando o Bolsonaro não é o PT. É a direita que deu o golpe. Por exemplo, eles caçaram as páginas. Esse negócio do Facebook, vamos fazer uma rápida análise aqui sobre um problema que é interessante. Esse negócio das fake news e tal, que a imprensa fez uma campanha rapidinha no Brasil, uma parte da esquerda, que parece que tem o talento de cair em todos os golpes possíveis e imagináveis, começou a apoiar fake news e tal, sem examinar o que é o problema. Primeiro, isso é uma censura. E segundo, existe uma organização internacional dos candidatos tipo Alckmin, dos candidatos tipo Hillary Clinton, Emmanuel Macron, para quebrar o crescimento da direita nas redes sociais. Começou nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos pilares da eleição do Trump foram os blogs da direita, tipo Breitbart News e outros. Isso daí é que levou o Facebook a mudar todo o funcionamento do negócio, de forma que as notícias elas não se espalham pelo Facebook, não sei se vocês já perceberam isso. Eles mudaram totalmente o funcionamento. Por quê? Porque o candidato do poder tem New York Times, tem CNN, e não vai poder ser derrotado por um miserável que usa a rede social barata. Se você domina o poder, você não deixa o adversário fazer isso daí. Só as pessoas que são muito beatas em política é que acham que a política não é uma guerra total de vida ou morte como a burguesia encara. E eles quebraram todo o esquema do Trump e acusaram ele de ser espião russo e de sei lá mais o quê. Toda a imprensa estava contra ele na eleição, toda a imprensa, toda. Ele ganhou assim mesmo, porque a crise era muito grande. E agora querem derrubar o homem. Tem que olhar essas coisas. Então, quem está acabando com o Bolsonaro é o Alckmin. Não é a esquerda. Se o Bolsonaro, para ele ser derrubado, ele dependesse da esquerda, ele era o imperador do Brasil já. A esquerda brasileira é ultra... tem um sentimento assim de legalismo que é inacreditável. O legalismo num país onde não existe lei, ainda por cima. Se você é legalista num lugar que tem lei, você fala, bom, faz sentido, mas num país onde não tem lei nenhuma, você é o legalista, né? É incrível. Nós já falamos várias vezes, esses tipinhos MBL, os bolsonaristas, neonazistas, eles têm que ser combatidos nas ruas. Não adianta ficar chorando no Facebook. Primeiro que vocês podem ver que o esquema deles no Facebook é muito mais forte do que o da esquerda, para começo de conversa. E segundo que não adianta chorar. Esse pessoal é truculento. Eles só fazem uma política de intimidação, não estão discutindo com ninguém. O Bolsonaro ele só fala que vai matar não sei quem, vai matar não sei quem lá. E vocês veem no debate eleitoral a boçalidade das pessoas que querem se opor a ele. O pessoal fica lá assim, mas você é homofóbico, você é machista. Como se isso daí fosse conter o Bolsonaro. Quer dizer, então, na verdade, a esquerda nem se dá conta, mas eles estão pregando o evangelho para as pessoas que estão convertidas ao cristianismo. Porque a pessoa essa crítica de homofóbico é para um círculo restrito de pessoas. A maioria da população não está nem aí para isso. Né? Na maioria da população fala, o que é homofóbico? Aí o cara explica e fala assim, então a gente que não gosta de viados também não gosta. É uma insensibilidade. Você acha que vai derrubar o Bolsonaro com esse tipo de crítica? Lógico que não. Fala que ele é machista. Isso aí é para a universidade, é uma crítica para meios universitários. Aí os bolsonaristas, né, a hora que a burguesia precisar deles, eles vão atacar a esquerda na base da paulada na rua. Essa que é a realidade. Então, vamos entender bem.
Se depender da esquerda, o Bolsonaro ganha a eleição, contra a burguesia. É que a burguesia não quer que o Bolsonaro ganhe a eleição. Então eles estão derrubando o Bolsonaro. E eles, inclusive, já estão rindo do Bolsonaro, falando: o Alckmin tem 5 minutos, o Bolsonaro não tem nada. Ele vai ter que se defender na rede social, que eles já controlaram. Eles já controlaram e vão controlar mais ainda. Se começar a espalhar o negócio do Bolsonaro na rede social, quer dizer, rede social é o Facebook, é propriedade de uma pessoa, é uma empresa. O cidadão vai lá e corta ele na maior cara dura. O que vai acontecer? Por isso que eles estão rindo. Por isso que ninguém ficou escandalizado, não teve nenhum ataque histérico, que o Bolsonaro está em primeiro lugar. Eles acreditam que o esquema deles vai tirar o Bolsonaro. Esse negócio que o PT está no segundo turno, seja qual for o candidato, isso daí não se comprova, né? A última eleição, o PT levou uma sacolada na eleição. Tem que lembrar isso aí. Faz 2 anos. Tudo bem que a situação política mudou, mas foi agora. Outra coisa. O PT, ele não tem os recursos para ganhar a eleição que ele teve nas últimas 4 eleições. Né? Eu digo isso assim, não é para jogar água fria na fervura de ninguém, não se trata disso. Mas eu acho também que nós não podemos aqui, principalmente nós somos um partido político, ficar pregando um negócio que vai fazer com que o pessoal seja pego de calça curta, e isso aí é a pior situação. Né? Se esse clima eleitoral contagiar mesmo o elemento ativo da política, a hora que vier a rebordosa, vai ser uma desmoralização total. Eu não sei se vocês participaram da seguinte experiência que a gente teve. Nós estávamos lá na campanha contra o impeachment da Dilma, e nós falamos, para barrar o impeachment, precisaria jogar pesado contra o governo. Aí o pessoal falou, não, porque vamos articular com os deputados e não sei o que, vamos fazer acontecer. Aí veio a votação do impeachment na Câmara. Ixi, a direita passou, não passou um trator, passou um verdadeiro desfile de tratores em cima da Dilma. No dia seguinte, o que tinha de gente deprimida, desmoralizada, desanimada, porque o cidadão tinha achado que ia ganhar aquela votação, porque não é que ele perdeu de 1-0. Não, perdeu de 10-0. Tinha gente que chorava, desmoralizado. Aí o movimento que tinha crescido até a luta contra o impeachment da Dilma, fez assim, ó. Bom, isso eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa também é o seguinte, tudo bem, eu acho que o pessoal do PT tem a obrigação de defender as decisões do partido, deve defender, perfeito. Não vou criticar ninguém por isso, mas fica aqui uma recomendação. Luiz Inácio da Silva é o Lula. Fernando Haddad é Fernando Haddad. Não são a mesma pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu, por exemplo, o Haddad acalmou, né? Ele começou a campanha como se ele fosse já o dono do partido. Daí ele deu uma acalmada. Agora, não sei, a hora que declararem que o Haddad é o candidato oficial, né, alerta para os petistas. Né? Melhor andar pela sombra porque o sol está quente demais. Né? Então vamos ficar espertos, vamos... O Haddad não é o Lula. Ele é uma pessoa que é um verdadeiro ponto de interrogação. Tem esse pequeno detalhe também. Então, quer dizer, tem muitos indícios. Eu não vou me estender aqui, poderia falar durante mais de 1 hora sobre o tema, mas o nosso objetivo, inclusive, eu queria esclarecer uma coisinha para encerrar esse assunto. Quando nós colocamos que a eleição sem o Lula é uma fraude, né, nós estamos cumprindo um papel que é o seguinte: já vamos ficar espertos aí.
né? Não vamos confiar para não se desmoralizar. A desmoralização é um fator importante na política. Por exemplo, vocês não imaginam a desmoralização da esquerda equatoriana. Eles elegeram um presidente, fizeram campanha, saíram na rua, colaram adesivo, abanaram bandeira. O cara foi eleito, destruiu a esquerda equatoriana. O pior dessa história não é nem tanto o cara ter virado para a direita, tomado o poder, porque você pode lutar contra isso. É que uma boa parte das pessoas não encontra no íntimo, psicologicamente, forças para resistir uma coisa dessa, porque ele foi totalmente esmagado. Fica derrubado. Bom, sobre os proporcionais, aí a insistência de vários setores do PT é menor, né? Eu já vi os caras falarem, vamos eleger uma bancada majoritária de deputados. Pode esquecer isso daí. Pode tirar o cavalinho da chuva, não tem bancada majoritária. O PT nunca conseguiu, nem nos momentos mais... O PT não é que não conseguiu maioria, não conseguiu nem 20% do Congresso Nacional. E não vai conseguir. Inclusive as pesquisas falam, a renovação, entre aspas, do Congresso Nacional vai ser mínima. Quer dizer, não vai ser nenhuma, vai ficar capaz de ficar pior do que está, né? Vai renovar para piorar. Então, quer dizer, se a gente conseguir eleger um presidente da República, mesmo que fosse o Lula, isso aí não vai resolver os problemas. Porque o Congresso vai olhar e falar assim, ai, que pena, perdemos a eleição, agora temos que aceitar o Lula. Não vou aceitar nada. Aqui o negócio vai pegar fogo. Então, esse caso aí dos proporcionais, isso aqui na verdade digamos assim, se a ilusão de que o PT vai ganhar o governo tem algum fundamento e tal, que o PT vai fazer maioria no Congresso, isso aí não tem absolutamente nenhum fundamento e nenhuma realidade. E mais, o Congresso também não vai fazer acordo porque o PT está no governo. O Congresso vai tratar de derrubar o PT. A burguesia não está para aceitar coisas que estão fora do script político que ela desenhou, porque a situação é muito crítica. Eles precisam controlar o poder. Veja que eles não estão aceitando o Trump. Trump é um cara de direita, não é que nem o Lula, é uma pessoa de esquerda. Mas eles também não gostam da política deles. Então, né, isso daí é... O problema do respaldo popular, né, que o companheiro perguntou. Eu acho o seguinte, na situação que nós estamos vivendo, não basta o respaldo popular. Nós precisaríamos ter uma mobilização popular ativa. Veja, o que acontece no Brasil hoje é o seguinte. O Lula está na cadeia. Ele tem aí 40% dos votos. Aí, um belo dia, né, os advogados dele mandam para o TRF4 do Paraná um pedido de soltura do Lula com base em A, B, C e D. Aí a pessoa encarregada do assunto, né, um procurador do TRF4, chamado Favretto, vai lá e aceita a petição dos advogados do PT. Pronto. Isso aí encerrava a história. Tem que soltar o homem, né? E depois, se revogar a decisão dessa pessoa, reunindo o colegiado, sei lá mais o quê, aí manda prender de novo. Não. O pessoal ligou lá um baguá lá do presidente do TRF4 falou assim para a Polícia Federal, não acatem essa ordem. Quer dizer, não tem. E aí o que aconteceu? Não vamos dizer o povo, que nós não vamos culpar o povo de nada. A militância saiu na rua demolindo o TRF4 por essa absurda arbitrariedade? Não, ficou todo mundo com o rabo no meio das pernas. O pessoal se encolheu. Então amanhã, mesmo que o Lula ganhasse a eleição, o negócio só conseguiria andar para frente
Se a hora que chegasse lá ó, a Carmen Lúcia ou qualquer um desses monstros que tem no país aí, e dar uma penada lá para derrubar o governo, impedir a pessoa de governar, o povo fosse lá e invadisse o STF, senão não vai ter jeito, gente. Vamos ficar aqui vivendo de fantasia. Ou se a gente acha que a eleição tem alguma mágica. A hora que sair a contagem das urnas, sei lá, Lula ganhou a eleição, aí vem uma onda assim, a Carmen Lúcia fala, nossa, vocês estão me sentindo tão democrática, tão respeitadora da legalidade. Claro que não vai acontecer isso aí. Nós não podemos discutir nesse sistema. Podemos discutir, vamos supor. O PT poderia ganhar a eleição com Lula? Poderia ganhar, mas se ganhar, isso aí não é o fim dos problemas. Isso é só o começo de novos, enormes problemas. Não tem solução à situação em que meteram o Brasil sem uma boa briga. Não tem. Não adianta a gente ficar no mundo da fantasia. Então, quer dizer, respaldo popular não é suficiente. O que vai ser necessário é uma ação de verdade. A hora que as arbitrariedades forem sendo cometidas, o povo se revoltar de fato contra isso. Porque senão, quem vai impedir qualquer um desses juízes aí, que ninguém controla, a não ser os banqueiros e outros, o FBI, sei lá, o judiciário norte-americano, de com uma penada anular todos os direitos. Vamos pensar bem. O Lula está na cadeia. Ele é a pessoa mais popular do Brasil. Ele está lá na cadeia em Curitiba. Nós falamos, para impedir o Lula de ser preso depois, para tirar ele da cadeia, precisa de uma ação muito enérgica das massas. Uma boa parte do PT não acredita nisso, eles ficam falando que não. Vamos entrar com um processo. Daí ele entra com um processo, vocês me perdoem a linguagem, mas isso aqui é necessário. Os juízes limpam a bunda com o processo. É isso que está acontecendo no Brasil. Eles não ligam. Você pode mandar 400 mil processos lá. O pessoal está fazendo greve de fome lá na frente do STF. Vocês acham que algum juiz daqueles liga se o pessoal morrer ali na porta do STF? Não liga. A hora que a população perder a paciência, aí eles vão ligar, porque todo mundo tem medo, não é? Nós temos que refletir profundamente nesse problema. Senão também uma política assim de fantasia, é o mundo. Quer dizer, respaldo popular aqui não vai ser suficiente. Todos os presidentes que foram derrubados tinham respaldo popular. Todos. E não impediu que eles fossem derrubados. Ou a gente organiza um movimento sério de luta contra essas arbitrariedades, essa ditadura, que é uma ditadura que é controlada de fora do Brasil. Até colocaram a Raquel Dodge, aí, que é mulher de um norte-americano, para controlar o processo. E ela, praticamente, ela declara, eu faço o que for possível para manter o Lula na cadeia. Praticamente ela declarou isso na imprensa. E nós estamos vivendo num país onde reina a arbitrariedade. Acreditar que tudo vai voltar ao normal, porque houve uma eleição, porque alguém fez um processo judicial, é acreditar no conto da carochinha. Ou o pessoal tem medo do povo, ou eles vão prosseguir com isso. Ok, companheiros? Mais alguém? Mais alguma consideração? Pergunta? Companheiro Danilo Marco. Boa noite, companheiros. Queria agradecer ao companheiro pela oportunidade de falar pessoalmente, dialogar com a militância aqui de Brasília, com que a gente vem lutando juntos já há tanto tempo, né? E queria reproduzir, na verdade, não são palavras minhas, um raciocínio que o próprio Rui fez na primeira conferência de partida que eu fui há mais de 2 anos.
que dizia respeito muito a alguma queixa que eu vejo de colegas da militância petista aqui em Brasília. É evidente, aqui em Brasília, tudo é ligado aos cargos institucionais. Todo mundo que lida com o PT aqui, ó, grande parte, de alguma maneira está ligado a parlamentar, etc. E se deixa influenciar por essa montanha-russa de humores que o Rui se referiu quando comentou a intervenção do companheiro João Batista, a quem a gente já havia advertido antes da prisão do Lula que Lula seria preso. E ele insistia em dizer que não, que surgiu uma manobra jurídica mirabolante que ia livrar o Lula da prisão. E vai. O Lula está preso. E as pessoas comentam assim, mas vocês do PCO, a visão é muito pessimista, a gente quer ser mais otimista, a gente quer acreditar. Assim, eu queria fazer esse esclarecimento para os companheiros, nós não somos pessimistas. Se a análise do PCO, a análise baseada na realidade. Inclusive, há um erro comum que eu vejo em vários companheiros que dizem: o Rui faz ótimas previsões. Nunca vi o Rui fazer previsões. Presta atenção na análise que ele faz, é estritamente baseado na realidade do que já vem acontecendo e nas possibilidades do que pode acontecer. E, evidentemente, com a análise objetiva dessa maneira, ela tem mais chance de acerto. Mas isso não quer dizer que a gente seja pessimista, quer dizer que a gente quer exatamente, a gente acredita na capacidade crítica e na capacidade de organização, né, popular dos trabalhadores para mudar a correlação de forças real que determina o poder político e lutar de fato contra o golpe de Estado. É o povo na rua, é a capacidade de organização do povo, companheiros, que muda essa correlação de forças para além da questão eleitoral e que é capaz de derrotar a investida do imperialismo, como já foi colocado aqui hoje várias vezes de diversas maneiras. Então, se a gente compara isso com outro momento da história, aí vem a lembrança do que o Rui falava, por exemplo, no final da década de 70, quando os sindicatos estavam proibidos, quando os movimentos sociais estavam proibidos, o povo se revoltou, o povo foi para a rua e derrubou o regime militar. Porque se eles não tivessem criado aquela narrativa das diretas, teria tido uma insurreição popular nas ruas, como já de fato se armava. E é isso que a gente precisa construir, porque nós estamos num cenário muito mais favorável. Quando deram o golpe militar, não tinha mais PCB, o PCB estava proscrito, hoje ainda nós temos o PT. Não tinha nada parecido com a CUT, hoje nós temos a CUT, com 3.000 sindicatos. Não tinha uma frente Brasil Popular articulando a luta contra o golpe, muito menos um partido trotskista como o PCO, que não arreda o pé da mobilização popular. Não tinha a diversidade de meios de informação como a gente tem hoje com a internet. Mas é evidente que a gente não é pessimista, a gente é otimista. O nosso objetivo é superar a crise de direção da esquerda e levar a população à luta contra o golpe. Era só esse comentário, acho que mais positivo, no sentido que eu vi orbitando por aqui. Pessoal, se tiver mais inscrito, até vou pedir só para dar um breve informe. A gente, de antemão, convidamos todo mundo para estar participando com a gente amanhã da análise da semana, né? Também com o companheiro Rui. Quem puder estar com a gente aí vai ser muito bem-vindo, como o Espírito colocou aqui o convite no início. Uma parte é isso. A análise vai ser transmitida amanhã aqui em Brasília, a oportunidade dos companheiros participarem presencialmente, estarem fazendo suas perguntas. Atividade, eu peço aos companheiros ali da banca
que dê informação de como participar. Logo depois da análise política a gente vai ter um almoço de confraternização. Todos estão convidados. A gente passou uma lista de presença e seria importante que todos vocês assinassem e colocassem um número de telefone para a gente entrar em contato para as próximas atividades, que serão muitas, né? E a gente conta com a participação de todos vocês em todas elas. E visitar a nossa banca. Tem caneca contra a prisão do Lula, tem o jornal do Partido da Causa Operária, há mais de 35 anos, o jornal socialista, revolucionário, o companheiro Joaquim levanta o jornal para fazer propaganda. Adquiram R$2 na banca e contribuam para a imprensa revolucionária. Bom, pessoal, então obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Os convites são seus.